Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao primeiro MAC Face to Face Webinar. Esse evento é promovido pelo Mackenzie Soluções, uma área de negócios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria com a PM Hub, um ecossistema de 4 consultorias e uma Business School, referência internacional na transformação das organizações e modelos de gestão ágil, ou Agile, maximização da produtividade, performance e RH de alto impacto econômico. E para abrirmos esse bate-papo, convido Antônio Ferreira, diretor de Recursos Humanos da América Latina na Epson, e o nosso parceiro Pedro Martins. Ele é executivo C-Level, consultor e professor universitário há mais de 40 anos e CEO das empresas PM Hub e DIC da Euro American Business School. Para abrir essa série, trouxemos o tema Novas Organizações para a Nova Economia. Antes de passar a palavra para o nosso parceiro Pedro, vou pedir ao público que nos assiste, por favor, que interajam no bate-papo com as perguntas para que, ao final da nossa conversa, os nossos convidados possam responder. Pedro, por favor, a palavra é sua. É uma honra e é um prazer estar aqui hoje convosco. O tema em si é um tema extremamente interessante, não é? Falar da nova economia e das novas organizações. Hoje é tudo novo, não é? O novo normal. Ninguém parece que não há nada do passado que tenha passado para a atualidade e para o presente. Mas com certeza que há muita coisa que é nova, que é disruptiva, etc. E eu julgo que ninguém melhor que o António, que é naturalmente uma grande referência da gestão empresarial e da gestão de pessoas na América Latina, para nos ajudar a refletir sobre este tema. António, as organizações são realmente novas? A nova economia exige um novo tipo de organização? Primeiramente, a pergunta devia ser ao contrário, Pedro. Eu deveria fazer essa pergunta para você, dado o seu cabedal de conhecimento e experiência. E aqui eu queria te agradecer já pessoalmente pelo convite. E, obviamente, ao Mackenzie. Não é a primeira vez que eu participo com o Mackenzie. Já tive a honra de falar com as pessoas do Mackenzie do campus, em Alphaville, aí também em São Paulo. Então, Fábio, obrigado aí pelo convite em nome do Mackenzie Soluções também. Pedro, eu acho que nós estamos em constante transformação, né? Eu acho que essa transformação ela não começou por conta da pandemia. Infelizmente, algumas coisas acabam se transformando muito mais em algo para a imprensa, né? Ou de uma maneira diferente daquilo que a gente já vinha aprendendo. Mas as organizações elas vêm se transformando na medida que os tempos vão se dando, né? Existem vários modismos que a gente já viveu na nossa vida empresarial, mas a gente percebe que quando alguma iniciativa, ou alguma ferramenta, ou alguma plataforma, ou alguma nova forma de ver os negócios realmente tem um impacto importante na sociedade, elas permanecem. Então eu tenho a impressão que várias delas permaneceram, muita coisa passou, e da mesma forma vai acontecer com essa pandemia. Eu sei que o nosso tema central aqui tem a ver com as metodologias ágeis, e nós conversávamos aí alguns dias atrás, na minha experiência de mais de 35 anos na área de gestão de pessoas em multinacionais, há quase 30 anos, numa empresa multinacional da área automobilística, nós já tínhamos o Scrum, nós já tínhamos o Squad, talvez com outros nomes, né? A gente comentou de círculos de controle de qualidade, por exemplo. Então, o conceito permaneceu e ele vai permanecer daqui para frente. Eu tenho a impressão que isso é inescapável. Nós não temos como, agora sim, efeito da pandemia, que eu acho que acelerou esse tipo de situação, é inescapável que as organizações repensem os seus modelos. Nós estamos fazendo isso aqui na Epson, hoje, inclusive, tivemos uma discussão sobre isso, que é começar de maneira muito bem estruturada a fazer perguntas, porque eu creio que as perguntas é que vão nos ajudar a transformar as organizações para o futuro. Ele está mudo, Pedro. Agora funcionou.
Eu acho que foi a Fábia que não queria que eu falasse. Tô quietinha aqui, Pedro. Vamos lá. Bom, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou, António. E realmente nós temos que destrinçar entre o que são modas e o que são, de facto, necessidades efetivas e mudanças efetivas. Eu creio que há uma dor nas empresas brasileiras que é uma dor de longa data e que permanece, que é a questão da produtividade, não é? E isso é um grande desafio que as organizações hoje têm, para as quais elas se têm que transformar, independente se é um modelo ágil, se é um modelo mais estruturado, se é uma de natureza orgânica, seja qual for o modelo organizacional que nós adoptarmos para cada organização e para cada negócio. A grande questão é como nós vamos, de facto, superar este déficit de produtividade que atira as empresas brasileiras para a cauda de praticamente todos os rankings da produtividade e da competitividade, dos rankings internacionais, nos últimos 50 anos. Não é uma questão do governo A, B ou C, é um problema estrutural da economia brasileira. E, naturalmente, que a tecnologia, a transformação agile, a transformação digital, tudo isso são oportunidades excepcionais para nós recuperarmos esse atraso, não é? Mas, muitas vezes, também confundimos os jargões com aquilo que estão por trás dos jargões, não é? Nós falamos muito do ágil, acho que hoje, desde os políticos aos empresários, aos professores, falamos no mínimo 10 vezes por dia a palavra ágil ou agile, não é? E muitas vezes com significados e soluções que não têm a ver com a origem do conceito, não é? Muitas vezes nós falamos agile como se for uma coisa feita de forma simplória, de forma muito rápida. E o agile não é necessariamente isso, não é? O agile é simplicidade, não é? Chegamos ao produto MVP, ao produto mínimo viável, e para chegar a essa simplicidade, às vezes demora mais tempo e é mais difícil do que ser complexo, não é? Então esse é o grande desafio que hoje as organizações têm, é superar aquele atraso de produtividade que ainda hoje é um dos problemas sérios da competitividade das nossas empresas, usando algumas ferramentas, umas que eram antigas, que o António já falou, que foram recuperadas agora neste conceito agile, dos tais, o conceito de ecossistema, que vinha do consórcio modular, o conceito dos squads, que vinham dos círculos de qualidade, dos anos 60, o próprio Kanban, que a Toyota já usava desde os anos 50, só que era com umas tabuinhas, não era com post-its, etc. E recuperar todas essas boas práticas do passado, dar-lhes naturalmente um layout mais contemporâneo e aplicar a partir também de outras concepções que as organizações hoje têm, não é? Nós, às vezes, confundimos usar as ferramentas agile com ter organizações agile e modelos de gestão agile, não é? Às vezes entramos numa empresa e vemos um monte de post-its colados na janela e as pessoas sentem que estão numa organização agile porque passaram a fazer reuniões e a planejar atividades com post-its ou usando mesmo o Kanban, não é? Na realidade, quando nós hoje estamos a falar de novas organizações, pelo menos essa é a minha visão, nós estamos a falar sobretudo de estruturas mais orgânicas e menos hierárquicas, não é? Com isto nós vamos reduzir o headcount provavelmente acima de 30%. E neste momento reduzir custos, quando as margens de negócio tendem a ser cada vez mais estreitas, pelas sucessivas crises económicas. Nós agora
estamos a viver uma crise económica relacionada com a pandemia, mas se não fosse da pandemia, era do dólar, se não fosse do dólar, era do petróleo, se não fosse do petróleo, era as eleições nos Estados Unidos, com certeza estaríamos a viver uma crise económica, porque elas se sucedem sistematicamente umas às outras. Então, outra característica das novas organizações, no meu conceito, é nós termos estruturas que são de natureza estável, mas também muitas estruturas que são de projetos, muitas forças-tarefa, vamos chamar assim, ou squads, se quisermos usar uma terminologia mais agile. Não é? Vamos falar também de poucos níveis hierárquicos. Tendencialmente, os níveis de gestão intermédia têm tendência a desaparecer, porque se nós tivermos a organização em squads, sabemos que as funções de liderança nos squads são funções, digamos, rotativas, o chamado Product Owner e o Scrum Master, não é? E, portanto, qualquer colaborador da empresa deve estar preparado para poder assumir temporariamente essas funções de liderança intermédia. Então, vamos passar a ter organizações em que, basicamente, vai ter o nível de topo, o nível de C-level e depois uma organização totalmente flat, organizada em jornadas de clientes, ou jornadas de execução e com esses níveis hierárquicos intermédios rotativos e não permanentes, não é? Os ciclos de gestão nessas novas organizações passam a ser muito mais rápidos, não é? São pequenas entregas a um fluxo muito mais rápido. Eu acredito que numa organização que tenha um modelo agile, não deve ter planos de gestão com deliveries, com entregas superiores a 2 ou 3 semanas, não é? Porque são esses ciclos de gestão mais curtos que vão permitir que se erre mais rápido e se corrija mais rápido com menos custo para a organização. E até quando falamos de estratégias, estamos a falar de uma estratégia também de curtíssimo prazo, de 3 a 4 meses, os planos estratégicos, porque nós sabemos que a tendência é que os contextos macroeconómicos mudem à velocidade da luz. Não é? Nós mesmo neste momento não sabemos quando vai haver vacina, nem se vai haver vacina. Nós às vezes temos uma ideia determinante das coisas como se elas tivessem uma certa rigidez. Há vários vírus que nunca tiveram vacina. Por exemplo, o HIV há 40 anos se busca ansiosamente por uma vacina e nunca foi encontrada. E não é por causa disso que a humanidade parou. Eu recordo que estava a trabalhar em Paris quando apareceu o HIV, há 40 anos atrás, e as pessoas pensavam que a humanidade ia terminar, porque as pessoas iam deixar de procriar, então iam deixar a humanidade se extinguir. E hoje as pessoas até se esquecem que têm, de facto, esse vírus entre nós e convivem muito bem com essa existência, tomando, obviamente, as devidas precauções. E diria que outra característica das novas economias, das novas organizações, é a transparência. Não é? Uma gestão muito transparente em que todos têm conhecimento praticamente de tudo e são colaborativos, digamos assim, com esses objetivos. Enfim, isto é uma reflexão genérica sobre aquilo que, assim como a título de introdução, eu poderia dizer que podem ser as novas organizações para esta nova economia. Não sei se o António está de acordo comigo. Claro que não. Ótimo. Não, como a gente até conversou em algumas oportunidades, né, Pedro? Eu não tenho a menor dúvida que as organizações precisam hoje e precisarão ser mais ágeis. Isso eu acho que não há a menor dúvida. Eu estou numa organização em que nós estamos passando por esse momento de rever vários conceitos e aí sim, a pandemia ajudou a acelerar. Então, um exemplo, uma coisa muito simples. Nós temos no varejo brasileiro uma figura conhecida como promotor de vendas, né?
É o promotor que te ajuda, em muitas ocasiões, a tomar a decisão pela compra de um determinado produto. Ok, com a pandemia, isso não vale só para o Brasil, vale para o mundo inteiro, esse promotor deixou de ir para a loja, né? Na maioria dos casos, permanecemos com as lojas um tempo fechadas, inclusive. Surgiu na cabeça de alguém o promotor virtual. Quer dizer, você não precisa mais ter a pessoa lá na loja, mas ao mesmo tempo você não perde o atendimento ou o detalhamento acerca de um determinado produto ou serviço que alguém pode te dar através do uso da inteligência artificial ou mesmo uma pessoa que esteja na sua casa com um smartphone falando com você através de um aplicativo da empresa ou do WhatsApp ou qualquer outra ferramenta. Então, é uma transformação que faz com que você não perca, obviamente, o teu cliente, que você reduza custos, obviamente, que foi um dos pontos que você mencionou, mas traz uma nova visão. Então, esse exemplo ele talvez possa ser bastante simples, mas ele é emblemático nessa indústria. E isso vai acontecer e já tem acontecido com outras atividades. Outro exemplo, as feiras que a gente normalmente ia no AMB, no Espaço Imigrantes, né? Sempre feiras muito grandes. Existem negócios que a base do seu resultado anual estão ligados à participação nesse tipo de feira. Negócios que nos 3 primeiros meses da pandemia foram absolutamente impossíveis de serem concretizados. Gente que chegou a vender nada, vendeu zero. Né? Bom, também apareceu alguém com uma ideia de entender a situação e criou as feiras virtuais. Então, hoje já existem várias, né? Em que você coloca lá um endereço de um website e parece que você está entrando realmente num parque de exposições, dada a proximidade com a realidade com que as ferramentas digitais te proporcionam. Então, eu não preciso sair da minha casa, eu não preciso pagar estacionamento, eu não preciso encarar o trânsito, eu moro em São Bernardo até o AMB, 1h30, né, para ir, uma hora e meia para voltar, enfim, encarar fila na maioria das vezes, para ver algo que eu hoje posso ver aqui na tela do meu computador. Né? E a hora que eu quiser, além de tudo, porque no AMB tem um horário, aqui eu posso ver a hora que eu quiser. Então, são apenas 2 exemplos, né, reais de coisas que já estão acontecendo, mas que obrigam as companhias a serem mais ágeis. E aí sim, eu acho que o que você trouxe como arcabouço das metodologias, um pouquinho que você trouxe aí, você obviamente é um PhD nesse tema, dão conta de que se as companhias não entenderem, e eu acho que, por isso eu comentava anteriormente, que as perguntas é que vão movimentar as organizações para esse novo momento. Né? E fazer as perguntas corretas, porque senão ele vai tomar um caminho correto e buscar, obviamente, apoio onde seja necessário. Tem um outro fenômeno que, obviamente, todo mundo sabe, que é a história do home office, que mais ou menos nos traz situações do tipo, entre várias, o emprego, como a gente sabe, está em qualquer lugar a partir de agora. Uma vez que se eu tomo a decisão, e como várias companhias já tomaram a decisão, de permanecer em home office para todo sempre, ou seja, fechando escritórios ou minimamente diminuindo o tamanho dos escritórios, de novo, impactando em custo, né? Reduzindo custos de gerenciamento e administração, mas existe um ganho e uma coisa extremamente espetacular, que eu posso contratar a melhor pessoa de marketing do mundo, que está lá na Itália, para fazer um trabalho para a minha empresa no Brasil. Em qual modelo? O modelo, eu acho que ele é uma consequência. Ele pode ser através de um projeto, ele pode ser um outsourcing, ele pode ser um empregado daquela empresa. O modelo, acho que ele vai ser consequência. Mas o fato de eu poder contratar, por exemplo, a melhor pessoa de marketing do mundo que está lá na Itália, por um custo acessível, é sensacional. Imagine a vantagem competitiva que eu ganho tendo a melhor pessoa de marketing do mundo sentado lá na Itália. Então, só para colocar mais lenha na fogueira, isso sim é que eu acho que a gente realmente precisa estar preparado, porque isso é inevitável, me parece inevitável. E não importa o tamanho da empresa. Acho que esse é outro fator. Não importa se você tem 1.000 funcionários ou 100 mil funcionários.
Essa é uma realidade, isso vai te pegar. Eu tenho dito, até brincando com a família, às vezes com os amigos, o Covid-19, ou você já teve, ou você tem ou terá. Não tem muita escapatória. A diferença vai ser como você reage a isso, né? Mas essa questão de empresas mais ágeis, organizações ágeis, é a mesma coisa. Ou você era, ou você é hoje, ou você será. Não tem muito como escapar. De acordo. Realmente nós não temos já gorduras, margens nas organizações para ineficiência, para ter transformações lentas. Outro dia estava participando num webinar e eu comecei por dizer: vivemos a revolução mais rápida e radical que a humanidade já experimentou. E uma pessoa no final me disse: mas eu quero fazer uma transformação lenta, o que é que eu devo fazer? E eu disse: não tem como fazer transformação lenta, não é? Não, você não vai fazer. Não vai fazer, simplesmente você vai ser transformado. Agora, a sua organização tem que ter a transformação rápida. Mas António, isso que você estava dizendo é muito interessante, porque nós estamos sempre a falar do binómio de tecnologia e pessoas, não é? Então, a transformação que nós vivemos, esta transformação das organizações, é sempre uma transformação apoiada nestes dois pilares, que é uma transformação de mentalidades, não é? A transformação das pessoas e também a utilização da tecnologia de uma forma muito mais racional e muito mais inteligente. Você falou muito bem de que hoje qualquer pessoa pega num laptop e cria um unicórnio, não é? Um laptop custa metade do preço de um smartphone. Então, vivemos o capitalismo sem capital, não é? E nunca houve um acesso, digamos assim, tão democrático à riqueza e ao empreendedorismo como existe hoje pela facilidade de acesso que nós temos das tecnologias, não é? E isto das tecnologias, enfim, os computadores já têm mais de 50 anos, não é? Não é uma coisa tão recente, mas a relação entre a pessoa e a tecnologia tem mudado bastante ao longo do tempo, não é? Quando nós começámos com a computação, os computadores serviam basicamente para aliviar as pessoas de algumas tarefas rotineiras. Então, eles eram apoios, digamos assim, às atividades rotineiras das pessoas. Depois, com a indústria 4.0, os computadores se propunham substituir as pessoas com a automação, não é? Depois, os japoneses, os nossos amigos comuns japoneses, acharam que a indústria 4.0 veio, de alguma forma, diminuir a qualidade de vida, etc., e criaram, em 2017, o conceito da sociedade 5.0, não é? Que a tecnologia está ao serviço da qualidade de vida, da inclusão, da sustentabilidade, etc. De repente vem este chamado novo normal, em que a base do tecido social e do tecido económico é a tecnologia. Imagina nós vivermos esta pandemia sem tecnologia. Quer dizer, as pessoas ficavam fechadas dentro de casa, sem produzir, sem trabalhar, sem comunicar umas com as outras, era o fim do mundo. E a tecnologia permitiu que tocássemos a vida com uma relativa normalidade, não é? E se nós projetarmos a coisa para daqui a 10 anos, na época da supremacia quântica, que aqui já é preciso alguma criatividade e, digamos, imaginação, provavelmente vai haver uma fusão entre a tecnologia e as pessoas, com a questão das pessoas ciborgue, não é? Em que incorporamos peças de tecnologia, em que comandamos os computadores com o cérebro, etc., que é um mundo difícil de imaginar, mas que está aqui a 10 anos de distância. Provavelmente nós vamos vivenciá-lo ainda com uma atividade económica ativa, não é? E para os quais não estamos minimamente preparados, porque nem sequer sabemos o que é, não é? Mas você sabe que, Pedro, uma coisa interessante do que você está falando, né? Puxando essa tua última frase, aparentemente nós também não estávamos preparados para, deixa eu fechar aqui,
que de 3 a 5 dias estarmos todos em casa, com o uso da tecnologia, como você bem falou. Eu não acho que alguém na face da Terra, talvez alguns governantes do mais alto nível, que tinham informações talvez mais privilegiadas do que a gente. O Bill Gates Bill Gates, talvez. Tinha feito uma palestra sobre o coronavírus há 5 anos atrás. Então, mas fora o Bill Gates e outros, talvez meia dúzia, ninguém na face da Terra imaginava que em 5 dias a gente ia ter que estar todo mundo fechado. Então, eu acho que esse tipo de paradigma, de novo, a pandemia trouxe essa nova realidade para fazer com que a gente desmonte esse tipo de paradigma. Me parece que isso é inevitável, né? Uma vez que, falando da Epson, talvez não seja tanta gente, mas estamos falando de mais de 1.000 pessoas na América Latina que em 5 dias, no máximo, estavam todos 100% em suas casas. E sabe o que a gente se deu conta, passados 6 meses? Que tudo funcionou. Olha, que tudo funcionou. Não aconteceu nenhuma tragédia, os negócios continuaram caminhando. E mais, tem gente dizendo que melhorou a qualidade de vida. Olha que espetacular. Né? Eu levava 3 horas no trânsito, entre ir e voltar, de São Bernardo para Alphaville. Então, você imagina como é que ficou minha vida, né? Então, acho que essas questões, elas estão sendo revistas, né? Nós temos tido cuidado de não tomar decisões drásticas, de ter um olhar muito mais para entender o que está acontecendo e começando a desenhar um pouco as linhas do futuro, com base nessas questões que nós estamos falando. E passa por isso, realmente encontrar uma nova maneira de conectar com as pessoas, né? De realmente, você usou a palavra transparência, que parece fundamental nesse momento, mas realmente saber com quem é que a gente pode efetivamente contar, né? Esse momento ele tem mostrado de maneira muito clara e forte quem são as pessoas que realmente estão comprometidas e que querem efetivamente transformar esse mundo, porque esse é o convite que tem sido feito. Quando eu falo transformar o mundo, eu falo do lado pessoal, do lado profissional e, obviamente, isso impacta as empresas de maneira geral. Então, eu acho que, voltando para o teu ponto, a gente não tinha se dado conta. Então, passados 6 meses, a gente se deu conta que é possível, sim. É possível, sim. E no mundo digital, você sabe melhor do que eu isso, a velocidade, ela é mortal. Ela pode ser mortal, né? Então, quando a companhia fala, eu posso fazer isso assim, devagarzinho, amigos, não vai dar. Não vai acontecer, né? Se a gente pega no exemplo brasileiro de bancarização, né? Acho que não tem ainda um país tão bancarizado quanto o Brasil. Todo mundo tem uma conta corrente, tem um cartão, enfim, ou mesmo o uso de celular, né? Que rapidamente no Brasil se expandiu. Veja, o Brasil é o segundo usuário mundial em WhatsApp, por exemplo, atrás somente da Índia. Quer dizer, existem oportunidades absolutamente ímpares, mas a gente precisa derrubar os paradigmas. Aquelas vacas sagradas que foram colocadas no pedestal e que agora a gente olha assim, olha, essa vaca aí não está no lugar certo, não. Vamos trocar de animal, vamos tirar ela daí de cima, porque não é o local adequado. Né? Então, a vaca não é vaca, é um cachorro. A vaca é um cachorro, é verdade. Ele se transformou, como Cyber, você falou, ele transformou. Veja que coisa interessante. E finalizando aqui essa parte, para mim, e acho que tem uma questão clara, legal, é um aspecto de tudo isso que eu acho que ainda causa muito medo, que eu não posso tomar determinada ação porque eu vou sofrer um litígio, uma demanda trabalhista ou civil, ou o que seja. Eu acho que nós ainda temos algumas amarras nesse sentido que me parece que também vão cair. Aos poucos vão cair. Uhum. No caso brasileiro, nós já vamos comemorar aí 3 anos da nova lei trabalhista, né? De coisas que tem amigos da Ford aí escutando, que a gente fez juntos lá muitos anos atrás e que a gente vê hoje como algo natural, mas que na época era super, super avançado para aquele momento. E isso vai acontecer de novo agora, é inevitável, porque vai precisar acompanhar, não tem, parece que é um tsunami, né, Pedro?
É um cinema, vem de todos os lados aí. Então, a gente tem que entender, fazer as perguntas certas, na minha visão, para tentar tomar os caminhos que não nos coloquem em muito risco. Eu sempre digo que nas primeiras 20 horas nós mudamos mais do que os últimos 20 anos, não é? De repente as organizações mudaram a relação entre lideranças e liderados, mudaram os fluxos de trabalho, os processos, criaram novos negócios totalmente diferentes. Houve organizações que tiveram essa plasticidade, essa capacidade de adaptação, que aumentaram o lucro em 75% em 3 meses. E não estou a falar de organizações pequenas, estou a falar de organizações que faturam mais do que 60 bilhões de reais por ano no Brasil. E isso foi um benefício que só as organizações que tinham já essa estrutura agile, já esses modelos de gestão agile, puderam desfrutar, porque não era digamos assim, um benefício para todas as pessoas daquele segmento da economia, mas exatamente para aqueles que estavam preparados para aquele momento. Então, como você disse muito bem, foi a prova de que nós temos capacidade de mudar muito mais rapidamente do que nós imaginávamos que era possível. Exato. Exatamente. Antes queriam tudo fazer um pilotozinho, depois uma mudança muito gradual. Isso, na prática, era uma justificação para não mudar, não é? Uma justificativa para não mudar. Mas eu lembro-me que, em 99, eu escrevi um livro que se chama Novas Perspectivas de Gestão, e eu dedicava um capítulo àquilo que eu considerava o executivo do futuro. E, para mim, o paradigma de executivo do futuro era o executivo paulista. Não o executivo brasileiro, porque o Brasil é uma torre de Babel, quer dizer, São Paulo tem mais pontos de semelhança com Londres ou com Paris do que tem com Josué do Norte ou Gramado lá no Sul. Quer dizer, o Brasil é demasiado grande para falarmos do executivo brasileiro. E as características que eu dava desse executivo era exatamente um executivo que tinha uma formação teórica, técnica, do mais alto nível profissional, porque aquilo que os executivos brasileiros aprendem nas melhores universidades brasileiras é exatamente o mesmo que os executivos alemães e norte-americanos aprendem nas melhores universidades desses países. Mas nós temos uma característica que eles não têm, que é este swing, esta capacidade de adaptação, esta capacidade de iniciativa, que agora foi extremamente útil naquelas primeiras 20 horas da pandemia. Colocámos à prova exatamente estas características de excelência num contexto de imprevisibilidade, não é? Que foi vivenciada, e numa mudança que eu diria que não foi de 180 graus, foi de 720 graus, foram cambalhotas sobre cambalhotas que nós tivemos essa capacidade de mudar. Mas aquilo que eu julgo que é o grande desafio neste momento é como é que nós vamos sedimentar esses aprendizados que a pandemia nos trouxe. Porque sentido de urgência o brasileiro, de um modo geral, tem como nenhum outro povo no mundo tem, essa capacidade de reação, de improviso, de superação das dificuldades, etc. Agora, a grande questão é a seguinte: com a história da crise económica subsequente da pandemia, e nós não podemos minimizar isso, se bem que os políticos gostem de minimizar por razões óbvias, mas se nós atendermos àquilo que se passa no resto do mundo, vimos que, por exemplo, no primeiro trimestre pós-pandemia, o PIB dos Estados Unidos teve um PIB negativo de 32%. A Europa, em vários países, Espanha e outros, teve de 18%, no conjunto da Europa de 12%. Então, a humanidade nunca viveu um choque económico negativo tão violento quanto este
pandemia. E isso, obviamente, vai ser seletivo das empresas e vai ser seletivo dos negócios. E esse é que é o grande desafio que os executivos brasileiros têm que ter, que é como é que todas aquelas características positivas que eu já referi podem também ter um resultado positivo quando os critérios são critérios de uma gestão muito mais rigorosa e muito mais objetiva, orientada data-driven, não é? Orientada por dados, uma gestão muito mais analítica, uma gestão em que as margens são mínimas, a diferença entre uma empresa quebrar e dar lucro é uma decisão mal tomada, não é? E isso vai um pouco contra a cultura brasileira das novas, dos modelos de gestão, não é? Então, esse é o grande desafio que eu vejo para nós, digamos assim, termos sucesso no pós-pandemia, não é? Termos sucesso nesta novo redesenho que as organizações vão ter que ter, que já não é apenas o sentido de urgência, porque aí tiramos nota 10, mas é exatamente como é que nós vamos conseguir viver com margens pequenas, com uma gestão que não tem margem para erro, porque tem de ser muito orientada por resultados, por uma gestão muito mais colaborativa, em que o coletivo é mais importante do que o individual, e isso é verdade para as pessoas e é verdade para o ecossistema entre empresas, não é? Nós antes um banco era omnipresente, era autossuficiente. Hoje os bancos vivem em ecossistemas, não é? Precisam de um monte de startups para eles poderem continuar. Então, realmente vivemos, nesta perspectiva, uma mudança radical, quer da cabeça dos executivos, quer dos modelos de gestão. Eu tenho, você fala uma parte boa aí, né, do brasileiro, e eu tenho às vezes um pouco de medo, né? Porque o Brasil é uma coisa bastante sui generis, né? Então veja que no momento em que a gente começou a abrir a economia, né? Portanto a gente vê muito mais pessoas na rua, basicamente tudo aberto, com as suas restrições e protocolos de segurança, restrições de horário e tudo mais, a gente vê tudo funcionando. É neste momento em que o número de casos começa a cair. Quer dizer, o Brasil é uma coisa realmente, às vezes, inexplicável, né? Então, o meu receio com esse tipo de coisa, Pedro, é de que o brasileiro, às vezes, tem talvez o mau hábito de se acostumar com pequenos sucessos, né? Então, ele vê esse pequeno sucesso, ele assume que essa é a verdade absoluta, mas daqui 3, 4, 5 meses, é o que você falou, né? A margem para o sucesso e insucesso ela é muito tênue, né? E aí ele tem um insucesso daqui 3 meses. Então, o desafio de realmente reter isto, né? Não deixar isso embora, né? Que eu acho que é uma das lições que talvez a gente possa aprender até como ser humano nessa pandemia, como é que eu consigo reter o que eu conquistei, que é muito legal, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional e para as empresas. Como reter isso? Esse, para mim, e nisso eu concordo também com você em número, gênero e grau, é fundamental. Como fazer isso? Como fazer com que o conhecimento seja retido, que ele seja transformado e seja levado daqui adiante? Porque, fora esse contexto, existem vários outros contextos, e um deles são as gerações, como a gente sabe, né? Então, eu tenho hoje, por exemplo, dentro da minha empresa, 4 diferentes gerações. 4. Daqui a pouco entra mais uma, que é a alfa, né? Com modos operantes completamente distintos. Esta geração, né, a última, esta atual e a próxima, me parece que elas têm um perfil totalmente encaixável com o que o novo mundo, com o que as novas realidades precisam, né? De ser time, de ser absolutamente pró-time e não pró-individual, né? De ter uma característica extremamente colaborativa, de estar preocupado com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com o próximo. Então, enfim, essas questões elas estão para mim dentro de uma panela, né? Elas estão todas aí misturadas
é difícil você ter uma visão assim, sabe, traçar uma linha perfeita para o futuro. É muito complicado. Eu nem me atreveria a fazer isso, porque realmente, primeiro, não tenho capacidade para fazer isso, segundo, o momento é VUCA, né? Como a gente sabe. É VUCA, né? É volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ele é realmente uma confusão terrível. Então, precisa tomar cuidado. E tem uma característica que eu queria acrescentar ainda para as novas organizações e para as pessoas também, que é tomar riscos. Ou seja, se você não está preparado para tomar riscos, o novo mundo não vai te fazer muito bem. Ele realmente vai te fazer mal, porque não estabilidade e achar que o teu sucesso de agora vai garantir os próximos dias. Não, veja que eu não estou falando de meses e anos. Os próximos dias, realmente você vai se colocar numa situação complicada, porque o risco ele é iminente, ele está aí o tempo inteiro. Não, sem dúvida. E você tocou também num ponto que é muito importante, que é ser rigoroso ao mesmo tempo que a pessoa assume riscos e é criativo e é inovador, não é? Ou seja, fazer as coisas de forma muito séria, não é? Eu sou professor em vários lugares, muitas vezes sou confrontado com alunos que fazem uma pós-graduação sem nunca ter lido um livro, apenas lendo os slides que são apresentados nas aulas, não é? E eu peço uma opinião, sei lá, sobre um clássico, um Peter Drucker, uma coisa parecida, e as pessoas dizem, eu lembro daquele slide que você apresentou, nunca vão citar uma passagem de um livro, e acha que é suficiente ler meia dúzia de slides sobre um autor para conhecer o pensamento desse autor. Isso, trazido para o mundo empresarial, é exatamente o mesmo. As pessoas pensam que hoje a simples iniciativa, o arrojo, etc., aquela história de que os audazes são protegidos pelos deuses, não é? É suficiente, mas já não é mais suficiente. É importante ser audaz, é importante ser disruptivo, é importante entrar em universos que são, de facto, universos absolutamente inovadores, mas com bases sólidas, baseados em informações consistentes, no conhecimento efetivo, e não apenas no improviso pelo improviso. E esse acho que é o maior desafio que hoje os executivos brasileiros, em particular, podíamos falar do resto do mundo, mas estamos a falar dos brasileiros em particular, têm, que é manter esta iniciativa, esta criatividade, esta flexibilidade que agora foi uma vez mais posta à prova por estas mudanças extremamente rápidas com a quarentena, mas colocá-las para a frente, não é? Fazer com que isto seja um modelo de gestão consistente e de resultados exponenciais, porque isso também é outro aspecto importante. Hoje não basta sobreviver. Quem tem por objetivo sobreviver é como o time de futebol. O time que joga para empatar já perdeu. Já perdeu, claro. Então, a empresa que joga na sobrevivência já perdeu. Ser líder de mercado é o mínimo objetivo que nós podemos ter. Claro que líder só vai ser um, mas se todos estivermos na luta por ser líderes, com certeza atingimos níveis de excelência que nos vão garantir, aí sim, a sobrevivência. Mas quando o objetivo é por si a sobrevivência, a empresa está condenada. Então, este é o grande desafio que nós temos para as organizações e para os gestores. Eles têm, de facto, que fazer uma transformação de mentalidade, eles têm que fazer uma transformação de modelos de gestão, eles têm que estar abertos a novos modelos, novas estruturas organizacionais, novas formas de relacionamento entre as pessoas, novos processos, novos negócios, e pensar tudo isso sem mudar a cabeça das pessoas e sem apoio da tecnologia é simplesmente impossível. Está condenado ao fracasso. Talvez só não precise esperar uma pandemia, né?
para esse tipo de coisa acontecer. Exato. É o único tempo. Eu acho que a gente foi muito bom aqui ouvir vocês dois, são especialistas em desenvolvimento humano, né? O Antônio trabalha como diretor na Epson e o Pedro tem uma vaga experiência em trabalhos com esse tema, em desenvolvimento, produtividade. E aí, Pedro, ouvindo um pouco do que você falou, né? Você comentou que as organizações tendem a ter menos líderes, menos hierarquias, e com isso a gente conseguiria ter menos custos também com folha, enfim. Dentro desse escopo, assim, a gente não vai ter que buscar mais colaboradores com perfis diferenciados, com meio que um PO, né? Ele vai ter que ser mais dono, vai ter que ser protagonista daquilo que ele está exercendo. Fala um pouquinho para a gente disso, e depois disso aqui tem algumas perguntas do público que eu também gostaria de ler e fazer para vocês dois, e outras que eu também estou aqui querendo perguntar, que eu fui anotando no decorrer do webinar aqui, por favor. Não, sem dúvida. Eu digo que o profissional de hoje tem de ser um nexialista. O nexialista é um padrão diferente de profissional, que já não é mais o generalista básico, nem é o super especialista, que tem um conhecimento afunilado. Eu dou como exemplo de nexialista o Leonardo da Vinci. Não é? O Leonardo da Vinci tem um quadro no Louvre que é uma asa de um pássaro azul, e que o quadro está lá há 500 anos. Por quê? Porque é realmente magnífico, é genial. E por que é que ele pintou tão bem a asa daquele pássaro? Porque ele também era biólogo, ele também estudava a anatomia do pássaro. E estudou tanto a anatomia do pássaro que ele desenhou a aerodinâmica da asa dos aviões, exatamente com o mesmo princípio da física que hoje os aviões voam. Então, é esta relação que existe entre os conhecimentos que hoje se exige aos profissionais, digamos, das organizações contemporâneas. É aquele que já não é mais o especialista, mas é aquele que tira nexo entre conhecimentos diferentes e recursos diferentes. E quando nós estamos a falar de squad, estamos a falar basicamente de uma estrutura organizacional em que temos pessoas, é multi-skill, temos pessoas com origens em vários departamentos diferentes. Então, o mesmo squad pode ter pessoas de vendas, pode ter pessoas de tecnologia, pode ter pessoas de RH, etc. E, naturalmente, só com este nível de qualificação e com este perfil de profissional é que nós podemos abolir o nível intermediário da hierarquia. Porquê? Porque, então, sim, estas pessoas nexialistas podem assumir o papel, pontualmente, de Scrum Master ou Product Owner, porque são pessoas muito qualificadas. E isto é uma reflexão, sobretudo para os jovens que estão a entrar agora no mercado de trabalho, que muitos deles ainda pensam de forma antiga. Querem aprender uma linguagem informática, querem aprender alguma coisa super mega especializada e pensam que a carreira deles vai ser afunilada por aumentar essa especialização. É exatamente o contrário, é por diversificar o conhecimento que eles vão progredir. Antônio, você quer comentar algo sobre isso, sobre os skills dos colaboradores dessa nova organização, que a gente está chamando aqui de nova organização? Eu tenho a impressão que nós vamos ter espaço para todos, né? Sem dúvida nenhuma, esse termo bonito que o Pedro, acho que ele criou esse termo, ele é uma verdade já, né? Ele já é uma verdade. Então, na medida em que a gente sempre fala que eu prefiro ter 5 pessoas muito bem qualificadas, com conhecimento mais amplo e profundo, do que 10 sem o mesmo nível de conhecimento. Agora, eu não sei se a gente vai gastar menos, né? Porque essa pessoa que tem esse multi-conhecimento talvez custe mais, talvez queira cobrar mais do seu tempo das companhias do que os outros que não têm. Então, eu acho que isso já é uma realidade. Me parece também que essa questão de você continuar tendo hierarquia, o que obriga você a ter um presidente, um vice-presidente, um diretor e tal, né? Essa verticalização por área de conhecimento,
é algo que me parece que ainda vai continuar um pouco. Eu não creio que nós vamos deixar de ter isso no curto espaço de tempo, né? E se a gente falar de organizações mais tradicionais e culturas mais tradicionais, né, asiáticas ou europeias em alguns pontos, isso exerce uma dificuldade de mudança e de alteração do modus operandi bastante forte, né? Ela é mais forte do que as pessoas até. Então eu acho que isso vai ser uma onda, aí eu já não acho que é um tsunami, eu acho que é uma onda, ela vai devagar, mas onde ela acontecer, por onde essa onda passar, ela vai ficar. Ela não muda mais, porque aí, sabe aquela história, sentiu o gostinho do mel, gostei disso, isso aqui é legal, isso aqui é rápido, isso aqui me dá dinheiro, é exponencial, para que eu vou voltar para aquele outro modelo? Não, vou continuar nesse, mas eu acho que não vai ser assim numa velocidade tão grande. Legal. Tem uma pergunta do público, e aí vamos ficar, acho que é legal de vocês dois contribuírem, que vocês têm uma visão, as visões de vocês são complementares, vamos dizer assim. A pergunta é do Oswaldo Merbach: o distanciamento das pessoas em home office, existe que perfil de liderança? Com que estratégia de comunicação? Posso começar, Pedro, até agradecendo ao Merbach, um dos meus professores de alguns anos na Ford. Então, obrigado, Merbach, pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, exige um perfil diferente de liderança, né? O perfil diferente, vírgula, porque se é um perfil que precisa, por exemplo, estar em constante comunicação com as pessoas que ele lidera. Isso pode ser no mundo virtual, pode ser no mundo presencial, em qualquer mundo. Então, se esse líder já não tinha essa prática, muito provavelmente ele vai ter essa mesma dificuldade, a gente tem visto isso por aí, no mundo virtual. Então, sem dúvida nenhuma, essa característica de manter uma comunicação constante com seus liderados é vital. Você não pode ficar mais do que 2, 3 dias sem falar com as pessoas, que seja por 5 minutos, né? Para entender o que está acontecendo, para entender como é que anda o trabalho remoto. É vital esse tipo de comunicação. E a estratégia, para mim, de comunicação tem que vir do topo, né? Essa é uma daquelas coisas que talvez um squad, não, ou uma metodologia ágil, uma delas que a gente conhece, eu não sei se vai resolver, né? Esse é um pouco do meu ponto de discordância, não discordância, mas acho que é de readaptação disso. Alguém, em algum nível da organização, especialmente num momento como esse, né, de muita falta de conhecimento que realmente está acontecendo, precisa dar um tom, né? Ela precisa ser a pessoa que vai dizer, olha, aqui nós fazemos a coisa desta maneira, nós vamos funcionar desta maneira, porque é um momento que exige muita direção. E eu não creio que isso vai vir de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo. Pedro? Não, eu estou de acordo com aquilo que o Fábio diz. Às vezes parece que nós temos níveis de, como é que eu ia dizer, de disrupção diferente, mas eu acho que também tem a ver com o nosso posicionamento diferente. Eu digo sempre que a arte do consultor é falar daquilo que é desejável e do gestor é falar daquilo que é possível, não é? E, por outro lado, o consultor também é um pouco evangelista, não é? Ele defende uma crença. E é como os designers de moda, quer dizer, o designer de moda, quando desenha, põe uma modelo, desfila na passarela com um tecido transparente, não quer dizer que as mulheres depois andem na rua de tecido transparente, quer apenas mostrar a tendência que é se usa um tecido mais leve, um tecido mais voluptuoso, etc. Então, às vezes, eu estou traçando uma certa tendência que parece mais radical do que a opinião que o António está tendo, mas na realidade é apenas um estilo de abordagem diferente. Claro que entre aquilo que nós temos e aquilo que vamos ter, temos uma etapa de transição, não é? E na etapa de transição nós vamos continuar a ter estruturas hierárquicas, nós vamos continuar a ter especialistas, nós vamos continuar a ter todas essas pessoas. Mas a tendência é que os especialistas deem lugar a nexialistas.
A tendência é que as estruturas organizacionais sejam cada vez mais fletas. Quando isso vai acontecer, em que tipo de organizações vai acontecer, cada caso é um caso. Não há receita de bolo, digamos assim, pré-estabelecida. Mas, do ponto de vista do distanciamento e dos modelos de liderança, acho que estamos plenamente de acordo, dizendo que hoje se exige uma liderança muito mais empoderada, em que as pessoas, como fisicamente não estão juntas, o horário de trabalho, por exemplo, é uma coisa totalmente insignificante, desprezível. As pessoas têm de ter KPIs, controles de produtividade e de entrega muito mais agressivos, muito mais frequentes. O gestor não tem que se preocupar apenas com a organização do trabalho, mas também com o bem-estar das pessoas. A questão, por exemplo, da saúde mental nunca foi tão importante quanto é neste momento nos mercados de trabalho, exatamente porque as pessoas estão sujeitas a um isolamento maior, a um stress maior, porque elas estão permanentemente a sofrer o desgaste do ambiente de trabalho, mais do ambiente familiar. Então, tudo isto mudou o perfil do líder. Não é? Hoje, talvez, apesar da distância e apesar da tecnologia, hoje se exige um líder muito mais humanista. Legal, acho que isso responde um pouco à pergunta do nosso público, aqui né, especificamente do Francisco Menezes, que ele coloca assim, como os líderes das organizações devem se posicionar diante deste mundo novo em relação à gestão de pessoas. Né? Acho que isso acabou respondendo um pouco da pergunta do Francisco. Tem um comentário aqui da Jamile Barbosa, que ela coloca o seguinte, a necessidade é a mãe de toda mudança, gera flexibilidade e aprendizagem sempre. O ser humano se adapta fácil às mudanças, principalmente quando estas são inevitáveis e imprescindíveis. Eu tenho uma pergunta aqui também, acho que dentro do que vocês colocaram, falaram um pouco de erro. A gente percebe que nas empresas o erro ele não é bem aceito. E o Pedro comentou que foram criadas em diversas empresas áreas de startups, lab, que eles chamam, para poder testar ali no lab e depois, se deu certo, né, eles implementam nos processos. O que contradiz né, com a metodologia ágil, porque ela prega que você pode testar implementando e corrigir implementando. Fala um pouquinho assim para a gente, Antônio, Pedro, das experiências que vocês já tiveram em relação a isso, dentro da Epson, Antônio, o que você já teve de experiência que você teve que implementar, deu errado? A cultura geralmente, assim, o erro é bem aceito na sua visão? Você como um diretor, como é que você encara isso da tua equipe quando ela propõe fazer algo diferente e erra? Como é que é essa tratativa? Pedro, complementa também, por favor. Eu fico pé da vida quando eles erram. Isso é... na verdade... Eu sempre digo, erro é fundamental para aprendermos, mas preferência é aprender com os erros dos outros. É muito mais barato. Olha, eu tinha acho que foi meu primeiro, segundo supervisor em grandes organizações, lá quando eu era estagiário ainda. Uma vez eu lembro que eu preparei um trabalho para ele e eu fiz um rascunho, né? Levei para ele e ele olhou para aquele rascunho e falei, isso aqui é o seu trabalho final? Não, isso aqui é um rascunho que eu estava pensando, não, traz o seu trabalho final. E o recado dele foi muito claro, né? Falou, não perca seu tempo, faça bem feito da primeira vez. É um dos slogans da qualidade total, né, dos anos 80, onde eu fui criado, né? Então, isso me acompanha até hoje. Isso me acompanha até hoje como profissional, né? E aqui não tem nada a ver com perdoar o erro, aceitar ou não aceitar. Tem a ver com o fato de que eu não gosto de perder tempo. Então, se eu tenho que olhar a mesma coisa 2, 3 vezes, eu estou perdendo tempo, tem retrabalho, e isso impacta em toda a cadeia. Impacta para as pessoas e, no final, impacta para os clientes. Então, no meu caso pessoal é assim, tá? E a minha equipe, acho que entende isso já, né? Depois de tanto tempo junto. Mas eu acho que o erro ainda ele não é aceito, né? Ele não é uma coisa absolutamente
as pessoas não conseguem degustar. Não conseguem degustar. Isso, Eu concordo. Da mesma forma, o feedback negativo, né? Não deveria ser feedback negativo, mas, enfim, é assim que as pessoas conhecem, também não é aceito, né? As pessoas têm muita dificuldade, para começar, em reconhecer o erro. Então, às vezes, você cometeu um erro e fica tentando justificar aquele erro. Quer dizer, é um ciclo vicioso, né? Ele vai dando voltas, vai dando voltas, vai dando voltas. Então, eu não acho que o erro é aceito, para ir direto à pergunta que você fez. Muda, é muito diferente de organização para organização. Tem a questão geracional, que realmente nesse tema tem um impacto vital, né? Quando você põe um baby boomer, né, com alguém da geração Y ou o Alpha entrando aí, imagina, geração Y e Alpha, o que mais eles cometem são erros, porque eles tentam o tempo inteiro, vai e volta, não deu certo, vou dentro por aqui, pega o aplicativo, isso aqui não dá, pode ser outro, e obviamente ficam bastante irritados com as amarras que existem dentro das organizações. Por que eu não posso fazer isso? Então, para ele não é nem um erro, ele nem encara isso como um erro, ele encara como algo, peraí, isso para mim está corretinho, esse é o correto a fazer. Faz parte do processo da evolução, na verdade, né? A tentativa e erro, né? Claro, mas eu, de novo, acho que ainda nós temos um aprendizado aí para entender isso. Mas isso depende muito também da cultura nacional e da cultura das organizações, não é? De facto, muitas pessoas não suportam a crítica, e muito menos que lhe apontem um erro, não é? Mas isso está diretamente relacionado com a autoestima que a pessoa tem, não é? Porque se a pessoa tem a noção das suas inconsistências, das suas fragilidades, etc., entende que alguém lhe indica um erro como um ataque à sua própria, ao seu perfil, não é? Se a pessoa tem uma autoestima elevada, vê o erro, que alguém lhe aponta o erro como uma forma de melhoria, como uma oportunidade de melhoria. Mas, culturalmente, de facto, há uma certa aversão ao erro nas culturas latinas. Não é? Noutras culturas, no caso da japonesa, que eu também conheço bem, que o António conhece com certeza até melhor do que eu, não existe aquele conceito de erro como uma coisa definitiva, porque o processo de discussão é um processo contínuo. Não é? Eu até brinco com o Antônio e diz assim, os caras não se decidem nunca. Quer dizer, quando nós pensamos que os caras vão tomar decisão, volta a discutir tudo do zero, não param. Então, aí não há, de facto, aquele erro como uma sentença de morte, digamos assim, para a pessoa. Quer dizer, você é incapaz, você não foi capaz de resolver. Porque trata-se apenas de feedback, não é? Não tem aquela noção absoluta. Agora, de facto, uma das vantagens desta cultura agile que nós estamos falando é incentivar o erro como uma oportunidade de aprendizagem colaborativa. Portanto, se alguém comete um erro dentro de um grupo, dentro de um squad, aquilo não é oportunidade para aquela pessoa aprender, mas para todos aprenderem com o erro dessa pessoa. E isso, de facto, é muito construtivo, né? Muito bom. Legal, Pedro. Obrigada. Só 2 comentários aqui rapidamente. Norton Machado coloca que as empresas precisam se preparar para grandes mudanças daqui para frente, não só em níveis hierárquicos, mas em estruturas físicas, cargos, conforme pesquisa de um grupo importante. Aproximadamente 80% dos cargos hoje existentes serão extintos. Tem uma pergunta do Silvio Sacramento, que a tirania em contexto de trabalho poderá aumentar nova gestão devido às mudanças, devido a novas cobranças? E ele pede, Pedro, para você falar o título do seu livro sobre os executivos. Aí, depois disso, eu vou pedir para a gente encerrar, porque nosso webinar chegou ao fim. Agradeço a presença do Antônio, do Pedro, e comunico aqui que nós teremos o nosso próximo MAC Face-to-Face terá o tema de estratégias na incerteza, no dia 23, todos aqui estão convidados. E Pedro, por favor, e Antônio, vocês querem fazer as considerações finais?
Vou deixar para o Pedro a última palavra, Pedro, até como host principal, mas eu queria primeiro agradecer novamente ao Mackenzie e especialmente ao Pedro, as provocações mútuas, que eu acho que, como você falou, é o que enriquece, né, o debate, é daqui que saem, é desse tipo de conversa que eu acho que saem alternativas, né, porque a gente está buscando para as organizações e para as pessoas especialmente, né? Então, muito obrigado pelas provocações. Eu queria encerrar dizendo que é lifelong journey, ou seja, a gente está numa jornada que a gente não sabe muito bem onde vai chegar, mas o caminho talvez seja mais importante do que o final, né? Então, se a gente conseguir nesse caminho aprender, ajudar as outras pessoas e transformar o mundo, eu acho que a gente cumpriu a nossa missão por aqui. Muito obrigado. Bom, eu também quero agradecer muito ao António ter aceito o convite. Realmente foi uma hora que passou muito rapidamente. Um grande prazer esta troca de ideias, esta troca de impressões sobre um tema tão importante e desafiador. E eu gosto de dizer que mais importante que um bom conselho é um bom exemplo. Então, se vocês quiserem se espelhar em algum gestor para esta transformação teórica que hoje se exige, quer dos profissionais, quer das organizações, se espelhem no António, que ele é um bom paradigma do que é o gestor contemporâneo, o gestor para a nova economia. E quem me perguntou qual era o livro, este está aqui. Se quiserem comprar. Ele já é de 99, não sei se ainda está disponível no mercado, provavelmente já não. Mas tem outros mais recentes. Legal. Gente, quero agradecer e comunicar novamente do nosso próximo webinar e falar que nós temos cursos oferecidos nessa área de gestão. O pessoal vai colocar aqui para a gente no final a arte. Para quem quiser se inscrever, teremos cursos agora em outubro nas unidades de Alphaville e Campinas. Obrigada mais uma vez, pessoal. Boa tarde a todos.